Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos fazer a questão número 20 da prova da AFA de 2023, a versão A. Eu acho que essa aqui foi uma das questões mais difíceis da prova. Já tinha caído algo parecido com uma espira com esse formato, né, entrando no campo magnético, mas ainda assim acho que era uma questão um pouco complicada aí para a gente fazer na hora. Ela fala o seguinte: uma espira de resistência elétrica 1 ohm, em forma de um triângulo equilátero de lado L, igual a 20 centímetros, desliza livre de qualquer atrito e resistência, com velocidade constante v de módulo igual a 30 cm por segundo na direção do eixo x, conforme ilustrado na figura abaixo. No semi-espaço x maior que zero atua um campo magnético uniforme constante B, cujo módulo vale 2 Tesla. A intensidade da força aplicada por um agente externo na mesma direção e sentido da velocidade no instante que o vértice da espira estiver passando pelo ponto 15, 0, a fim de manter a velocidade constante é. Então o que está acontecendo é que quando essa espira ela começar a entrar aqui no campo magnético, vai fazer com que exista uma fé induzida, né? E essa fé induzida vai fazer uma força aqui nesse cara, freando a espira. Para que isso não aconteça, você puxa ela aqui com uma certa força F. É isso que ele quer descobrir. Pessoal, já coloquei aqui o ponto 15, por exemplo, aqui, né, o 15 no caso, para que a gente possa achar o valor dessa força. Bom, então para nós descobrirmos a fé induzida, nós temos que usar a lei de Faraday-Lenz, Faraday-Newman, né, no caso, a fórmula, dφ dt, variação do fluxo ao longo do tempo. E o fluxo ele vai depender dessa área daqui, que é a área de um triângulo. Como é que você calcula a área de um triângulo? Lado vezes lado, seno desse cara, dividido por 2. Então, o fluxo, vou escrever aqui embaixo, é B, vezes a área, que é x ao quadrado, seno de 60, sobre 2, vezes o cosseno, né, de θ, que é igual a 1, que é o ângulo entre o campo magnético e o vetor área, que são paralelos. Então, a única coisa que varia aqui, pessoal, é o x, né? Ele varia por conta desse lado daqui, que eu vou chamar de Lzão. Aí repara então que a derivada, esse 2 vem aqui para baixo, né? Quando a gente fizer a derivada, vai dar menos 2b seno 60 sobre 2 vezes 2x, regra da cadeia, dx dt. E aí a gente pode achar esse dx dt achando uma relação entre o Lzão e o x. Porque como esse ângulo daqui da base é 30 graus, o L sobre x é o seno de 60 ou cosseno de 30. Então, o dl dt, que é a velocidade, passando o x para lá multiplicando, é dx dt cosseno de 30. A gente está fazendo tudo isso, pessoal, para demonstrar a fórmula BVL, que a gente já conhece. Só que o L a gente tem que encontrar aqui, não é uma medida intuitiva igual no quadrado, né, que é o pedacinho ali do quadrado. No caso, o nosso L, a gente vai ver, vai ser esse pedaço aqui todo. Mas vamos deduzir isso aqui. Então, no lugar desse dx dt, eu vou colocar V sobre cosseno de 30. Aí você pode simplificar as coisas aqui, né? Ó, cortou aqui, o V você tem. Então, a fé induzida vai ser B V vezes 2x. E quanto é esse x em função de L, a gente acabou de ver aqui embaixo, né? O L é 15, o x e o cosseno 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, x vai ficar 30 sobre raiz de 3, né? Ou 10 raiz de 3, se eu não errei a conta. Então, a nossa fé induzida, finalmente. Tinha um sinal de menos aqui, né? Perceberam que eu ignorei ele, porque eu quero saber o módulo apenas, não estou me importando para onde é a corrente elétrica, né? Para onde é o sentido dela. É 2 vezes 0,3. Cuidado com as unidades, tá? Tá aqui centímetro por segundo, estou passando para metro por segundo.
Aqui também, né, tem que passar para metro. Então isso aqui vai dar 6 raiz de 3 vezes 10 a menos 2 volts. Professor, dava para fazer isso direto? Dava. Você tinha que saber que a fé induzida, efeito Hall, é B, V, vezes um L, né? A gente geralmente chama de BVL assim. E aí, esse é o cuidado que você tem que ter, tá vendo? Quem é esse L aqui? É esse 2x aqui. É esse lado combinado aqui do triângulo. Esse pedacinho daqui. Tá? Então, se você coloca esse pedaço, fica certinho. Então, BV vezes 2x. Bom, agora que a gente achou a fé induzida, nós podemos calcular a corrente induzida. Primeira lei de Ohm, a corrente é a DDP, dividido pela resistência, que vale 1, né? Então é numericamente igual a corrente a DDP, que é 6 raiz de 3 vezes 10 a menos 2 ampere. Bom, continuando, a gente vai calcular agora a força induzida. Pessoal, a força induzida, lembra que é B e L. Aí o nosso trabalho, mais uma vez, é achar esse L. Porque esse L não é o L que está aqui, né? É o L onde atua a força, que eu vou marcar aqui de laranja para vocês perceberem. É aqui e aqui. Só que o detalhe é que as forças que atuam nesse eixo, elas formam um certo ângulo, né? Então, vai ter uma força assim e vai ter uma força assim. Na verdade, as forças são ao contrário, né? Para que a força vermelha esteja para frente, então estou puxando esse cara, a força induzida com certeza vai estar para trás, a resultante. Então, na vertical, essas forças se anulam, com certeza. Então, a gente precisa pegar apenas as componentes horizontais. E essas componentes horizontais, elas vão depender, é claro, de um certo ângulo, que seria esse daqui. Aí, quem é esse ângulo? É 60 graus, né? Que é complementar desse daqui. Então, olha como é que fica a nossa força. Vai ficar B vezes a corrente induzida vezes 2x vezes cosseno de 60 graus. Por que 2x, né? Porque tem um x aqui e tem um x embaixo, por isso 2x. E cada uma das projeções tem um cosseno de 60 graus. Então isso aqui vai ficar B vezes a corrente, que a gente já calculou, vezes x, que é 10 raiz de 3 centímetros. Então isso aqui vai ficar 6 vezes 2, 12, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 6, vezes 10 a menos 4, menos 3. Ou seja, 36 milínewtons. Por isso que eu disse que essa questão eu achei uma das mais difíceis, talvez a mais difícil da prova. Porque a gente está acostumado com retângulo, aí a gente faz bio, onde o L é o lado do retângulo, né, o lado que está entrando assim. E a corrente a gente usa BVL, então fica direto assim. BVL sobre a resistência, né? Então B2VL2 sobre R. Só que aqui você não pode usar isso diretamente, porque esse L é uma coisa, que é o 2x. Esse L, apesar de ter o 2x também, ele tem um seno, né, um cosseno aqui com ele, atrelado. Então por isso que se você fizer diretamente essa conta, você vai encontrar errado. Tem que tomar esse cuidado aqui, por isso que eu fiz o passo a passo para você poder visualizar. Aí resposta, letra D. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.